Nesse vídeo eu vou mostrar a você como desenhar rachura em punho fechado, em mão fechada, né? Você vai ver luz e sombra e os dois desenhos será esses dois tipos aqui, que eu vou mostrar a você o processo acelerado, passo a passo, e desde já eu digo a você que a dica mais importante desse vídeo é que você assista do começo até o final, porque eu vou te explicar, enquanto vai passando passo a passo, eu vou te explicar e também mostrar a melhor maneira de você fazer luz e sombra e volume nesse tipo de arte. Bom, lembrando que esse vídeo é o vídeo número 2, certo? Que eu ensino como colocar as achuras em punho fechado, né? Num punho fechado, numa mão. O vídeo número 1, que é eu ensinando como desenhar a mão, você vê aqui na descrição desse vídeo. Também na descrição do vídeo você vai ver uma playlist sobre achuras, como fazer achuras, como desenhar achuras. Então tem uma playlist aqui também, tanto na descrição do vídeo como no canal você pode olhar essa playlist. Sobre esse desenho, sobre essas achuras que eu estou colocando aí agora nessa primeira mão, eu quero dizer a você que eu não gostei, ou não estava gostando do início de fazer essas rachuras. Então quando eu fiz, achei que não ia ficar legal, só que eu sei que as achuras muitas vezes são como um esboço. O esboço você quando começa a fazer, você não acha legal o desenho ou aquilo que é feito. Mas depois que você vai trabalhando mais, você vai vendo que o traço vai melhorando, o desenho vai melhorando, então vai ficando bonito como um todo. E isso é interessante. Isso é interessante porque, por mais que você esteja olhando, por exemplo, aí agora, o que eu estou fazendo, você diz, pô, não está tão bonito assim. Mas o resultado final, quando você for acompanhando esse passo a passo, você vai ver que o resultado final é interessante. E é por isso que é bom acompanhar o passo a passo do início até o fim, com calma, ouvindo o que eu estou dizendo, porque essa é a parte que aquela pessoa que pula o vídeo ela não tem, que é a minha percepção sobre o desenho que eu estou fazendo e sobre aquilo que está passando agora no vídeo, não é? Então, qual é a percepção do início das achuras no desenho? A percepção é que eu não estava gostando do trabalho, de como estava sendo feito. Mas eu tenho essa mentalidade por já fazer desenho com achuras, eu sei que quando chegar o resultado final vai ficar muito diferente do que está no começo. Até porque é o seguinte, isso é interessante, que a pessoa quando vê no começo, ela já foca naquilo que está, entre aspas, por exemplo, dando errado, né? Ela não está achando bonito. Mas quando o desenho vai sendo feito, vai chegando mais e mais para o final, a pessoa ela já não consegue ver somente aquela parte que está errada, ela consegue ver o todo. E no todo é mais difícil a pessoa encontrar um erro. Você está entendendo? É como uma pessoa, por exemplo, quando você vai fazer um desenho de rosto, aí a pessoa ela vê, se você fizer só o olho ou só a boca, ela já vê o que é que está errado ali no desenho. Um cliente seu, por exemplo, ele já vê o que é que está errado. Nem todos, mas enfim, eu só estou dando um exemplo. A pessoa já vê o que é que está errado. Mas quando você vai fazendo ele todo e vai desenhando e vai colocando a arte final e depois a luz e sombra, a pessoa já não consegue ver porque é tanto detalhe que ela já não consegue olhar para um canto só, né, e poder assimilar uma coisa só. Então isso é muito interessante ver esse tipo de coisa. Logo no início do vídeo, quando eu estava desenhando ali o dedo, eu não estava gostando do que estava sendo feito. Porém, com o passar do desenho, a pessoa já não vai vendo tanto aquele erro ali das achuras, já não vai achando tão feio assim, porque existe o todo do desenho. Em relação a essas achuras que eu estou fazendo, você vê que eu estou primeiro tocando na parte, como eu posso dizer, na parte mais escura da luz e sombra. Você está vendo que primeiro eu estou fazendo com a parte mais escura da luz e sombra. O número do pincel, vamos dizer assim, no Photoshop que eu estou usando é o número 8, o tamanho. Número não, o tamanho do pincel que eu estou usando é o tamanho de número 8. E você vai ver que com o passar do tempo do desenho, eu vou colocar um tamanho menor para fazer umas achuras mais diferentes, ou umas achuras que sejam mais ligadas, para dar um pouquinho mais de sombra, né? Como é no caso dessa parte da mão, abaixo do dedo. Você está vendo que eu fiz umas achuras mais finas e elas mais juntas, né? Para dar mais sombra. Então eu fiz com o tamanho número 8,
não é? Esses riscos mais grossos, que é os riscos das principais sombras, certo? E depois eu peguei o número 5 ali para fazer uns riscos mais finos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai fazer na folha e você vai usar, por exemplo, um lápis 2B, existe o 2B, 4B, 6B e até o 9, se eu não me engano, até o 9B. Esses lápis 9B, essa siglazinha, é para mostrar a força do grafite, o tanto que o grafite vai sair forte na folha. Então, tenta fazer assim como eu estou fazendo nessa mão, e vou fazer na próxima também, e nos outros desenhos que fiz aqui do canal, que está na playlist, como fazer achuras, como desenhar achuras, você vai ver que eu fiz, e é o que eu aconselho você fazer até na folha normal, se você tem aí, se você está fazendo no modo tradicional de folha e lápis. Você pega um 2B e vai fazendo ali, pode ser até dois 2B, você faz um com a ponta grossa, você faz as achuras, e você pega um outro 2B com a ponta mais fina. Né? Você pode ver essa diferença de ponta se você comprar uma lapiseira. Você vai numa casa onde vende produtos para artistas, você coloca compra uma lapiseira de ponta 0,8, por exemplo, e também tem a lapiseira de ponta 0,5, todas elas com 2B, certo? Então tem como você dar esse efeito aí que eu estou mostrando aqui nessa mão aqui no vídeo. Aqui é outra mão que também serve a mesma coisa. Você tem que comprar essa lapiseira caso você queira dar esse efeito. Se você não tiver com condições de gastar dinheiro assim, você compra um lápis grafite mesmo, um 2B, e deixa ele com a ponta grossa, e compra outro 2B e vai afinando a ponta ali, deixando com ponta fina. Pode usar também um HB, eu não lembro se tem H, né? Porque essas siglas, cada vez mais que vai subindo, o risco do grafite vai ficando mais escuro, né? Mais forte e mais escuro. Então não lembro se tem um H. O HB eu lembro que tem. Não lembro se tem um B, por exemplo, né? O lápis B. Eu sei que tem um 2B. O B eu não lembro se tem. Mas você procura lá, onde você vai comprar o seu material, e você pergunta se tem um lápis B, né? 2B é certeza. E aí você pode fazer esse tipo de achuras que eu estou dizendo, que é com a ponta mais grossa e depois com uma ponta mais fina. Toda vez agora, você vê agora, eu estou já em outra arte, né? Em outra mão, outro punho, estou desenhando outro punho, e você pode ver que eu começo pelas partes mais grossas não, de mais sombra ali no desenho, né? E depois vou deixando as partes mais fracas. Às vezes eu já vou fazendo ali a parte toda do desenho, do lado do desenho que eu estou fazendo. Por exemplo, esse dedo aí eu coloquei as achuras nele, né? Na parte de cima do dedão, do polegar, eu coloquei as achuras nele, que não tem tanta sombra assim como tem embaixo, nos outros dedos embaixo, como tem na mão, embaixo no punho ali, no antebraço, né? Então, mas mesmo assim eu quis fazer. Mas só que sempre, como eu procuro mais fazer, é nos cantos de mais sombra. Por mais que eu fiz um pouco ali no dedão, eu já puxo para o lugar de mais sombra, que no caso é esse aí que você está vendo, que é a parte que tem o volume. Por falar em volume, é interessante você notar que luz e sombra é algo que você deve usar, pode e deve usar para se fazer volume, certo? Para se dar luz e sombra no desenho e também para se fazer volume. Você vê que quanto mais que eu coloco as achuras, mais você vê volume sendo acrescentado, né? E mais você vê a luz e a sombra sendo diferenciada. Então na parte toda onde está branca é onde a gente interpreta e vê e entende como luz, né? Onde tem a luz. E na parte onde tem as achuras, a gente interpreta e vê como é a parte sombreada, né? Essa técnica de rachuras ela é interessante porque mostra que a pessoa dá para fazer volumes e dá para fazer sombra só com traço. Então a técnica de rachuras, se a pessoa for definir, é entrelaçar os traços para se fazer luz e sombra e volume, né? Então é muito interessante isso. Os artistas começaram a fazer esse tipo de trabalho há alguns séculos atrás, e hoje tem pessoas fazendo isso nos quadrinhos, no YouTube aqui no caso eu fazendo, e vou fazer vários vídeos, porque eu gosto desse tipo de trabalho.
cada vez mais melhorando. Quanto mais você treinar, mais você se aperfeiçoar. Eu mesmo, quanto mais eu faço desenhos aqui, vídeos aqui para o canal, mais eu fico melhor nesse trabalho de luz e sombra. Então é um trabalho que quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor vai ficando o seu trabalho, a sua maneira de fazer. No Photoshop eu sempre uso esse girado, né? Porque na folha a pessoa tem que girar, você vai girar. Se você desenha na folha, você vai girar a folha para pegar um ângulo melhor, para poder pegar a maneira melhor como a sua mão ela faz o traço. Então no Photoshop tem essa facilidade que você pode conseguir com a letra R. Se você clicar a letra R, você vai poder girar o documento, você vai poder girar a folha. Não sei nos Photoshop mais antigos, né? Os de, sei lá, 2015, por exemplo, eu não sei se tem, mas os mais recentes têm esse tipo de condição que é você girar apertando a letra R. O link das fotos, né, tanto tem o link do primeiro vídeo, que é como desenhar essas duas mãos, que ficou um vídeo muito legal, que eu aconselho também você assistir, assim como está assistindo esse, eu aconselho você assistir o outro do início ao fim, o primeiro vídeo. Esse é o vídeo 2, a parte 2, né? Mas o link do primeiro vídeo está aqui na descrição. O link das fotos, para você pegar essa mesma foto, está na descrição. Caso tenha algum problema com as fotos com o passar do tempo, você pode tanto baixar no site Unsplash, você pode baixar porque é um site que não tem direitos autorais para as fotos que os fotógrafos colocam lá, ou você pode simplesmente tirar um print da tela, certo? Se você quiser outras mãos, você pode ir lá no site Unsplash e baixar, mas aqui você pode tirar o print da tela e poder dar o zoom e poder ver os detalhes da mão e desenhar. Pode fazer isso no computador, talvez para a foto ficar maior, ou pode fazer isso no celular, acredito que vai sair com qualidade. Mas enfim, o link das fotos está na descrição. Esse vídeo, ele, se você olhar ele passo a passo, se você assistir com calma, se você parar para prestar atenção, não só nesse, mas de todos os outros, ele é um vídeo de explicação de luz e sombra. Né? Não é só questão de riscos, de achuras, então, não, é luz e sombra. Falar em luz e sombra, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre luz e sombra. É só você clicar na playlist, que eu vou mostrar uns desenhos aí. Então tem vídeo explicando sobre luz e sombra com outras fotos. Então quanto mais você vê fotos diferentes sobre o mesmo assunto, mais você vai entender cada vez mais sobre luz e sombra, luz rebatida, luz refletida, né? Você vai entender sobre isso cada vez mais. Então tem aqui a playlist no canal, tem duas, né? Como desenhar, então você vai ver como desenhar a mãos e várias outras coisas. E tem a playlist como fazer rachuras, como desenhar rachuras. Tem aí sempre para você poder analisar. Aqui no vídeo, você vê que agora os traços estão um pouco mais leves, certo? Além de estarem um pouco mais leves, um pouco mais leve assim, eu estou falando no tom do cinza. Você vê que é um tom de cinza um pouco mais leve. Por quê? Porque eu diminuí o tamanho do pincel. Eu já fiz as achuras grossas com o tamanho de número 8, se não me engano. E agora estou fazendo com o tamanho, se não me engano, é 5, é 4, mas eu acho que é 5. E estou fazendo mais sombras. Você vê que dá uma diferença, fica legal. Até porque o traço já não fica esse cinza escuro, já fica um cinza um pouco mais claro. Então dá para o olho da pessoa poder perceber que é uma sombra mais clara. E lembrando que as achuras quanto mais perto você fizer uma da outra, mais você vai dar sombra. E quanto mais você afastar da outra, você vai deixando visível mais a técnica de achura, mas também pode dar volume com aquilo. É mais interessante para dar volume quando as achuras são um pouco mais espaçadas, um pouco mais distante uma da outra. Caso você queira saber um pouco sobre o meu curso de desenho, o link está aí na descrição, tem vários vídeos aqui no canal também sobre pintura digital.